Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que Ele nos proporciona esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dEle. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, o capítulo é o 6, Juízes, capítulo 6, eu quero ler alguns versículos, a partir do verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, ele disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. E onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele disse: Vai nessa tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te enviei eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Gideão, ele recebe uma palavra, e eu gostaria de perguntar para vocês assim: quão comum é, Pastor Manuel, quão comum é o anjo do Senhor se aproximar de você e trazer-lhe uma mensagem da parte do Senhor? Ou de alguém que você já tenha ouvido falar: o anjo me apareceu e falou assim, assim, assim. Pastor Marli, é comum isso? É comum a gente ouvir canções que tem anjos passando de um lado para o outro, mas alguém já conversou com um anjo, alguns de vocês? É comum isso? Mas a palavra está dizendo que o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho, e depois ele tem um diálogo com Gideão. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Eu gostaria que você imaginasse, que você trouxesse a sua memória agora, você sendo essa pessoa, e o anjo do Senhor chegando até você e lhe dizendo assim: Paulo, você é um homem valoroso ou varão valoroso. Isso lhe traria um sentimento de perplexidade, porque não é comum. Eu poderia dizer que é comum, de repente, uma pessoa que você não tem contato, por exemplo, o presidente da empresa que eu trabalho, se aproximar de mim e perguntar, eu como funcionário: Senhor Anísio, como é que tem sido isso ou aquilo? É improvável, mas não é algo que vai me deixar espantado, como se um anjo chegasse a mim e dissesse assim: Jairo, varão valoroso, o Senhor é contigo. É uma palavra, o que eu quero dizer aqui é que é uma aproximação que só do anjo chegar não precisava falar nada, já estaria indicando muita coisa, porque o anjo do Senhor vai se chegar a qualquer um? Não. O Senhor vai se aproximar de alguém para conversar com esse alguém de qualquer maneira ou por qualquer motivo? Não, só o fato dele chegar já era algo espantoso. Mas veja como que somos nós, seres humanos. O Senhor é contigo, ó homem valoroso, ou varão valoroso. A primeira reação de Gideão foi lhe responder assim: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Eu queria perguntar para vocês, essa resposta dele foi uma resposta de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa otimista, ou de uma pessoa pessimista, cheia de negativismo? Essa resposta dele para você soa como o quê? O Senhor é contigo, minha irmã. Ah,
Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo todas essas coisas aí? A impressão ou a maneira que eu enxergo isso daqui é que Gideão quis dizer assim: o Senhor está deixando todas essas coisas nos acontecer. E Gideão estava, de uma certa maneira, transferindo toda aquela problemática a Deus. Se você olhar no capítulo 6, lá no início, vai dizer assim que os filhos de Israel estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, agora Gideão diz assim: se o Senhor é comigo, por que está acontecendo todas essas coisas? Se o Senhor é comigo, por que todos esses problemas estão me acontecendo? Ou seja, transferindo de uma certa maneira a responsabilidade para o Senhor. O problema é teu. O Senhor bem que poderia ter feito assim, assim, assim na minha vida. Eu estou aí tendo que estar malhando o trigo no lagar escondido dos midianitas. Se o Senhor tivesse feito alguma coisa contra os midianitas e defendido Israel, mas olha aí como Israel está. Então, na minha visão, o Gideão aqui, ele não estava sendo tão valoroso assim como o anjo disse a ele. É claro que essa palavra que o anjo trouxe a ele, o chamando de valoroso, é para que ele pudesse, na sua fraqueza, Senhor, o Senhor tem certeza disso? Eu estou aqui amedrontado, escondido, estou fazendo isso de forma clandestina para que os midianitas não saibam e venham e nos roubem, e o Senhor me chama de valoroso. Como é isso aí? Talvez a conversa poderia soar nesse tom, e por isso que eu enxergo que Gideão aqui estava sendo pessimista, como eu e você muitas vezes somos. O Senhor está falando: ei, levanta, vai, faça, ordene, profetize, a minha bênção é contigo, e você está com a cabeça baixa, a sua autoestima está lá embaixo também. Eu enxergo isso. Gideão com a sua autoestima aqui estava péssima. Ai, Senhor meu, como que se lamuriando: é verdade, o Senhor é comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é isso? Posso nada. A gente começa a olhar a coisa por este ângulo, como Gideão estava olhando. Se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? Como se a culpa fosse de Deus, né? Reforçando. E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Ou seja, é verdade mesmo aquilo que nós ouvimos nossos pais nos dizerem que aconteceu? Será realmente que o Senhor abriu o Mar Vermelho, ou isso é a história da carochinha? É verdade? O que aconteceu com as suas maravilhas? Nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Será que realmente o nosso povo esteve um dia lá no Egito? Será que um dia eu estive lá no mundo como um pecador, uma ovelha desgarrada, perdida, sem endereço, jogado nas traças, na lama? Será que realmente aconteceu isso? O Senhor resgatou, tirou-nos lá do Egito. Agora, porém, o Senhor nos desamparou. Ou seja, a culpa é tua, Deus. Esses dias, ou mesmo voltando à questão aqui da oração, que a gente está aí convidando os irmãos, eu citei assim: irmãos, venham para a oração. E há questões que eu e você podemos resolver. É uma questão de ajuste. Vamos dizer assim que você está chegando atrasado no seu serviço, o seu chefe briga com você. Escuta, é uma vez, é duas, você está chegando atrasado. Eu vou orar para Deus resolver isso? Não, é só você acordar meia hora mais cedo. E aí você vai chegar mais atrasado. Entendeu a minha colocação? Às vezes é preciso a gente ficar chovendo no molhado, porque tem pessoas que demoram a entender. Porque faz parte da natureza. Tem pessoas que você só fala, ela entende. Tem outras que você precisa desenhar, porque ela é mais visual do que auditiva. Tem outras que falando, ela entende, ela já sabe fazer o serviço. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um amigo dessa maneira. É tão simples o serviço, mas simples para mim. E quando eu falei para ele: olha, observa eu fazendo, aí ele falou assim para mim: mas se eu não pôr a minha mão, se eu não fizer, eu não aprendo. Quer dizer, esse daí tem que manusear. Então,
não é defeito da pessoa, é a característica dela, visual, auditiva. Então às vezes a gente precisa ficar chovendo no molhado mesmo. Há situações que você pode fazer um ajuste e resolver. Apertar um pouquinho o parafuso do lado de cá, do lado de lá, e você resolve. Mude a sua rotina. Esse negócio, eu não consigo, bom, isso aí eu não vou nem falar, porque para o crente é complicado você falar para o crente isso, porque ele já sabe que tudo é possível ao que crê. Não precisa ficar repetindo isso. Então se você fala que é impossível, vai ser impossível mesmo, porque você mesmo já está se determinando a isso. Então há situações que eu e você podemos resolver. Agora, quando é com Deus, aí o negócio é diferente. Aí precisa de uma ação sobrenatural, precisa de uma direção do Espírito Santo para nos orientar a como a gente deve agir, como a gente deve se posicionar, o que eu devo fazer, o que eu devo falar ou não falar. Às vezes eu estou falando demais, então eu preciso dar um passo atrás. Então, e não culpar a Deus, como Gideão está falando aqui, a fala dele agora, o Senhor nos desamparou, como se foi Deus o culpado disso. E você vê no início do capítulo 6, dizendo, o povo estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então observe se o que você não está vivendo é porque você está sendo desmazelado, você não está sendo zeloso, nem com a casa do Senhor e nem com a tua própria vida. Há quem diga que a maneira com que você faz uma coisa, você transfere isso para fazer as outras coisas também. Você termina refletindo em tudo que você faz. Se você é desmazelado, não tem horário, não cumpre horário, por exemplo, você marca tal horário com um amigo, tal hora, você chega meia hora depois. Por alguma razão você chegou meia hora depois. Só que isso vira uma rotina. Quando você marca um compromisso com uma outra pessoa, você chega meia hora depois, ou seja, já faz parte de você. E aí isso com o teu amigo vira também com o seu serviço. Você promete, você que é prestador de serviço, promete um serviço para entregar em 2, 3 dias, dá 10 dias você não entregou ainda. Então percebe que aquela maneira como você costuma agir em uma situação, você vai terminar transferindo para todas as outras. Isso é uma verdade absoluta? Não sei. Mas o que eu consigo ver aí em muitas pessoas é isso. E Gideão fica jogando a responsabilidade aqui em Deus. Em quem é que você está jogando a responsabilidade, meu irmão? Ou transferindo a responsabilidade de buscar o melhor é minha e tua. A gente fica transferindo para o governo, esperando que o governo faça alguma coisa para que a gente possa sair bem. Eu falei com um amigo conversando sobre essa questão aí, se vai ser liberado o FGTS ou não vai ser liberado. Aí você ouve muitas falas e visões diferentes. E é legal isso. Eu tenho um ponto de vista, você tem outro ponto de vista, outro tem outro ponto de vista, com relação a tudo. Com relação à palavra de Deus e com relação a isso o fundo de garantia vai ser. Naquela conversa foi falado o seguinte, não importa se o governo se organizar e fazer algo bom que venha refletir na sociedade, de maneira que a sociedade entenda que isso é bom realmente. Se ele organiza lá e você não organiza aqui na tua vida, a tua vida vai continuar bagunçada do mesmo jeito. Não adianta se ele fizer coisas boas e nós continuarmos no nosso vício de fazer as coisas erradas. Aí foi citado lá, há quem está esperando esse fundo de garantia ser liberado, sabe para quê? Para trocar o celular, para programar uma viagem para lá, para pagar dívidas que fez e que não podia ter feito. Ou seja, não tem um endereço certo. Opa, esse dinheiro chegando vai ser uma bênção para a minha vida. Esse dinheiro chegando aqui vai ser uma bênção. Eu vou conseguir realizar o meu projeto. Não, é só para poder... Quando muitas vezes, isso já aconteceu no ano passado, né? De ter sido liberado o fundo de garantia inativo. Eu tive amigos que estavam com 3, 4 mil reais para receber, recebeu, 2 dias depois você perguntou, e aí, o que você fez com o dinheiro? Ou seja, a organização não basta ser lá de cima, se eu não organizar a minha vida. Não basta Deus fazer se eu e você não fizermos. Vamos para a palavra novamente. Gideão diz assim,
Virou-se o Senhor, depois que ele fica se lamuriando, como eu e você muitas vezes fazemos, virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão de Midian, porventura não te enviei eu? Oh, meu irmão, o Senhor está dizendo assim, é como se o Senhor estivesse chacoalhando o homem. Eu estou falando que você é valoroso, eu estou dizendo que você vai livrar o povo aí das mãos dos midianitas. Aí Gideão me responde novamente como um pessimista, como uma pessoa que não conhece a Deus. Poderia ser comum isso até para quem não serve a Deus, mas para você e para mim, que conhecemos a Deus pelo amor. Gideão responde assim, olha, replicou Gideão. Ele está parecendo aquela hiena que a gente conhece, famosa hiena. Ó dia, ó céus, ó azar. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? O Senhor está dizendo que é com ele. O Senhor está dizendo assim, eu sou contigo. O Senhor está dizendo, porventura não te enviei eu? E ele replica, ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Aí começa, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu, o menor na casa de meu pai. Como é que se chama isso? Se auto-menosprezando? O Senhor está dizendo, eu sou contigo, eu te enviei, e você está se diminuindo, mais do que realmente nós somos pequenos. É claro que nós somos limitados, nós somos pequenos, mas se o Senhor está dizendo, e o Senhor, não só dizendo, o anjo do Senhor aqui apareceu a ele, é o que é mais espantoso, só de ter aparecido, pronto, não precisa falar nada, só vem junto comigo, a presença tua já é autoridade extrema. Quem que não vai obedecer à presença do anjo do Senhor do seu lado? Só a presença dele já vai, os inimigos já vão abrindo alas, porque conhece o Senhor que está conosco. Aí Gideão fica aqui se lamuriando, mas olha, a minha família é a menor, eu sou o mais pobre, ou a família é a mais pobre em Manassés. Na tribo de Manassés a minha família é a mais pobre, e da minha família eu sou o menor, ou seja, eu sou o mais incapacitado. Eu não sei qual é a tua questão, qual é o teu povo de Midian que está te atormentando, mas o fato é que o Senhor nessa noite está dizendo, eu sou contigo. E aí eu pergunto para vocês, qual será a resposta que você está dando ou que você vai dar? Eu não posso, eu sou pequeno, eu sou de família simples, eu sou o mais pobre, eu sou o menor, isso não é para mim. Isso aí é para os pastores, isso aí é para as irmãs, isso aí é para... Não é comigo não. E Deus está falando, eu sou contigo. Qual é a tua resposta? Irmão, acorda, o anjo estava como que... Só faltou o anjo chacoalhar Gideão. A gente sabe qual é o restante da história, que Deus livrou, mas Gideão teve que mudar a postura dele. Depois aqui nos versos seguintes, Gideão faz uma prova, ele ainda num sentido duvidoso, faz uma prova. Bom, se o Senhor é contigo mesmo, aí ele faz uma prova aqui, e realmente o anjo foi paciente em mostrar que realmente era com ele. Mas olha só, se nós não temos muita paciência, eu penso que Deus também, às vezes Deus se cansa, irmãos. Se cansa de ficar falando, e eu e você, a gente não se levanta, não toma posse daquilo que é nosso, a gente fica agindo como aquele filho, irmão do irmão pródigo, está dentro da casa, tem tudo que está lá é dele, tudo que é do pai ele pode usufruir, mas não usufrui. Aí depois quando vem o filho que tinha pecado, ido embora, gastou tudo que tinha lá, volta, o pai recebe, faz uma festa, manda matar o melhor animal que eles tinham lá, o bezerro cevado, o melhor, para fazer uma festa se alegrando, manda colocar vestes, alparcas, o anel, tem aquela alegria. O filho, esse teu filho, fica resmungando. Eu chamo este rapaz, que é o filho do irmão do filho pródigo, de filho frustrado. É filho frustrado, porque ele está tudo lá para ele usar, não usa porque não quer, e Deus fica falando, olha, eu sou contigo, vai nessa tua força, o Senhor precisa ter essa paciência comigo e com você.
Muitas coisas na nossa vida não acontecem por causa dessa nossa postura de ficar nos retraindo. Foi isso que aconteceu com o exército de Israel quando estava enfrentando nada. Ele estava retraído, quem estava enfrentando era Golias. Golias que percebeu a fragilidade deles, que estavam todos acovardados e se encostando, e aí quando o inimigo, ou quando você vai se encostando, o que acontece com o inimigo? Ele vai avançando, vai tomando terreno. Irmãos, para de ficar retraindo. Um passo atrás como estratégia, ok, é importante. Mas você ficar se retraindo, dizendo eu não posso, eu não sou ninguém, sabe o que é? Olha, a televisão, o jornalismo, porque você só vê desgraça no jornalismo. Se te der uma notícia boa lá, são 10 segundos. Então, se você ficar olhando essas coisas aí, o que você está alimentando a sua mente com o quê? De vez de você se alimentar com a palavra de Deus, esse mês aqui, eu estou enviando para os grupos. Quem ouve, ouve. Quem não ouve, não ouve. O problema não é meu. Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31. É melhor você ouvir um capítulo de Provérbios do que você ficar ouvindo um monte de besteira. Não que a gente não tenha um espaço para o entretenimento, porque é importante isso para a nossa vida. Mas perceba o que é que está sendo totalizado, o que está sendo em maior número na tua mente, na tua alimentação. Vamos falar de alimentação. Quando você vai se alimentar, que tipo de alimentação é sua? Já diz alguém aí que você é aquilo que você come. Você passa uma vida inteira só comendo tranqueira. Aí você espera chegar numa certa idade, que passa dos 20, assim como eu, com saúde. Não, você não vai estar com saúde. Aí de um dia para o outro você quer que mude a coisa. De um dia para o outro você quer já estar saudável. Não é assim, porque você vem uma vida inteira. Então, como ou com o que você tem se alimentado? Agora partindo para o lado espiritual, não é com alimento material não. Com o que você tem se alimentado? Com o que você tem se fortalecido? Porque o alimento, qual é a função do alimento? Nos fortalecer, nos dar energia e por aí vai. Agora a gente não fica nessa fala de Gideão. Infelizmente, eu consigo enxergar isso de Gideão. Embora o anjo disse, varão valoroso, ele foi valoroso depois daquilo ali. Porque até esse momento aqui da conversa, ele estava sendo um pessimista. Cheio de negativismo. E colocando a culpa em Deus. Se o Senhor fosse conosco, não estava acontecendo isso. O Paulo Vieira, quem não conhece o Paulo Vieira, é um coach, um palestrante, inclusive é cristão. Ele tem um livro que fala sobre você se autorresponsabilizar. Pare de ficar responsabilizando os outros, colocando a culpa nos outros. Ainda que os outros tenham culpa, mas a responsabilidade de sair da posição que você está é você mesmo, não sou eu. Esses dias conversando, eu penso que foi na reunião de oração, eu falei, irmãos, tem uma fala que diz assim que a gente não consegue mudar ninguém. A gente dá o exemplo. Mas, por exemplo, eu não consigo fazer o meu filho, você tem que servir a Deus, você tem que ser um pregador, um pastor, você tem que cantar igual a tua irmã canta. Não, se ele não quiser, não adianta. Eu não vou mudá-lo. Como você não vai mudar o seu filho, como você não vai mudar a tua esposa, como você não vai mudar o teu esposo. Você vai dar exemplo. A mudança tem que ser partir da pessoa. Assim como Deus também não nos muda. Alguém já ouviu alguém dizer isso? Deus não muda? Acho que sim, né? Vocês já ouviram essa fala aqui. Deus não vai mudar você. Quem tem que buscar mudança é você mesmo. Mas o Senhor nos dá alguns caminhos aí para a gente seguir. Saindo aqui desse texto de Gideão, eu quero ler 2 versículos. O primeiro deles em Provérbios 24, versículo 10. É conhecido também. Na minha versão está assim: se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, as tuas forças serão poucas. São versões diferentes, mas o sentido é o mesmo. Nesse momento que você está passando, seja ele qual for, de desafio, esse desafio que você está enfrentando, se você se mostrar fraco, impotente, sua força será pouca.
O Senhor está dizendo